Eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Primeiramente, eu queria agradecer a Bianca, que é seguidora do canal, designer de interiores, e que mandou esse fundo que a gente vai gravar a história de hoje. A Bianca foi tão fofa que ela prestou atenção em todos os detalhes. Se vocês olharem, aqui no fundo tem uma foto minha. E ali do lado tem um quadro com a textura do fundo, o primeiro fundo que eu usei aqui no canal. E também tem a minha placa aqui de 100K. Vou deixar aqui o Instagram da Bianca e vamos para a história do canal. E o nome que vai na história de hoje é de uma das seguidoras mais fofas que me acompanham lá pelo Instagram também. Trielle. Idade: 38 anos. Doceira. Antes eu preciso contar para vocês como que eu virei isso até encontrar essa pessoa que acabou com a minha vida. A minha mãe, ela também tinha compulsão alimentar, só que ela descontava isso nas filhas. Éramos 7 meninas e quando a gente completou 11, 12 anos, ela pegava e deixava a gente na casa de alguma vizinha ou até mesmo mais longe, e a gente tinha um lugar lá pequenininho para ficar e a gente tinha que trabalhar como empregada para essa família. E a minha mãe, ela voltava todo mês para pegar o nosso salário. Então a gente ficava morando lá sem condição nenhuma, recebendo o que a patroa queria dar pra gente de alimentação. E quando minha mãe queria, ia lá e pegava a gente de volta e colocava em outra casa. Então uma irmã era revoltada com a outra, porque tinha uma coisa assim, de uma ficar trabalhando mais, da outra ser a preferida e ficar em casa. Enfim, eu fui criando uma ansiedade dentro de mim com toda essa situação. E quando eu via comida, era ali que eu descontava tudo que eu podia. A minha mãe também era assim, ela ficava praticamente, no fim da fase dela, ela ficou praticamente o tempo inteiro na cama, de tão grande que ela ficou, de tanto que ela só comia, mas no caso dela, ela não fazia mais nada, ela vivia do dinheiro mesmo das filhas que sempre estavam trabalhando. Nessa casa que eu fiquei, acho que pela 3ª vez, a mulher me maltratava muito, mas ela me maltratava menos do que a minha mãe. Porque assim, quando eu ficava em casa, minha mãe também me batia. O que foi ficando pior é que depois que eu virei mocinha e essa mulher percebeu, e eu já estava há um tempo trabalhando na casa dela, ela começou a trazer estrangeiros para casa para que eles usassem de mim. Então ela, além de eu fazer o trabalho doméstico, ela ainda recebia dos caras que me usavam. A mulher começou a fazer uma grande movimentação na casa dela, porque dava dinheiro, né? De meninas mais novas e de estrangeiros. E começou a virar uma fofoca do bairro. Quando a minha mãe percebeu o que estava acontecendo, ela não foi lá. Eu achei que ela tinha ido lá para me defender, né? Para me tirar daquele lugar por causa do que estava acontecendo. Mas não. Ela foi lá para me tirar, mas para julgar, porque eu não era mais pura. E isso talvez fosse alguma coisa que ela queria lucrar também na cabeça dela. Porque depois disso era como se eu não valesse nada. E ela procurou alguém na família mesmo, eu não lembro, primo, o que era, sei lá, 3º, 4º grau, pra casar comigo, como se eu fosse uma mulher que não tivesse mais condição de arrumar ninguém, porque eu não era mais pura. Então eu fui forçada a casar lá pros 17/18 anos. Primeiro morar junto e depois, quando tivesse a idade, casar no papel. E aí esse cara fez o que ele quis comigo. Ele não gostava de mim. Eu, quando podia, fugia sempre pra comida. Então eu tava cada vez mais engordando. Então ele me achava horrível, asquerosa. Mas também não queria separar porque era uma mulher que arrumava toda a casa dele, que fazia as coisas que ele teria que pagar alguém pra fazer. Eu fiquei com esse homem até ele ir de arrasta pra cima. Antes disso, a minha mãe não deixava eu me separar de jeito nenhum, né? Só podia me desfazer dele se eu fosse viúva, e assim foi. Depois eu voltei pra casa da minha mãe e ela me tratava muito mal ainda.
Mas eu tinha uma esperança, sabe, de encontrar um grande amor, de ser feliz. Apesar de tudo, eu não sei porquê, eu tinha isso dentro de mim. Ao mesmo tempo, eu tinha um trauma muito grande, porque o que eu passei com homens nunca teve um resultado positivo. Então eu não deixava que ninguém se aproximasse de mim. E inconscientemente era essa desculpa de que eu só fiz tudo com o meu marido, nunca fiz com ninguém, mesmo sabendo do meu passado. Então agora eu aceitaria outro homem se ele provasse pra mim que queria casar comigo. Com o tempo eu fui percebendo que o melhor seria me afastar da minha mãe e me tornar uma mulher independente. Então eu fui atrás de trabalhar, de ter minha casa, mas eu nunca pensei em tratar esse lado meu de sempre comer cada vez mais e cada vez mais ficar maior. Eu lembro que teve um dia que eu tava indo no banco e aí um rapaz muito bonito, né, passou assim na minha frente e meio que ficou olhando pra mim, eu não entendi. Parecia que ele queria falar alguma coisa, mas não sabia muito bem o que era. E aí eu falei, eu vou me aproximar e perguntar o que tá acontecendo, porque ele olhava fixamente pra mim, mas ele não dava oi, não explicava o que era. E eu fui chegando perto dele e eu via que ele tava meio que assim pra soltar as palavras, mas não falava. E aí ele virou e falou assim, senhora, eu acho que não é um momento bom pra você ir no banco agora. E eu, tipo, como que ele tá sabendo que eu vou pro banco? Sei lá, tinha outras coisas do lado. Como que ele deduziu? E aí eu perguntei quem que ele era, ele falou que não poderia falar, mas que se eu quisesse salvar a minha vida, era melhor que eu não entrasse no banco naquele momento. Deu a entender de que aconteceu alguma coisa ruim, talvez ele estivesse participando disso, e sei lá por que ele me avisou. Quando eu fui questionar mais ele sobre, ele só fez sinal para que eu me afastasse, eu achei que ele até foi um pouco grosso, mas eu resolvi então ir do lado, tomar um suco, e acho que em menos de 10 minutos começou toda uma confusão, e um auê, gente gritando, e o que eu tava pensando era real. Alguém iria assaltar o banco, e eu não sei por que aquele rapaz me avisou, e ele ficou do lado de fora, do lado contrário do que estava acontecendo. Eu acho que ele era um dos que estava lá para fazer algum sinal para quem estava lá dentro fazendo tudo, caso desse errado. Então eu fiquei com medo de agradecer. Fui voltando para minha casa, fiquei com medo, nem fui no banco depois disso. Fui para outra calçada, voltando para minha casa, e ele apareceu de novo. E aí eu fiquei sem graça e ao mesmo tempo com medo, porque será que então ele queria me assaltar aquela hora? Porque não tinha ninguém na rua, e como assim ele apareceu de novo? Será que ele me seguiu? Mas ele veio sorrindo e eu tremendo na defensiva falei, muito obrigada, né? Você me salvou. Ele falou que não tinha de quê, que na verdade eles não queriam fazer isso com pessoas necessitadas, com pessoas que não têm dinheiro. Na verdade, o foco de quem tá fazendo isso era os maiores, que no caso o banco, que tinha muito dinheiro. Então ele sentiu no coração dele que ele devia ter feito isso por mim. Nós conversamos um pouco e aí nós trocamos telefone, porque ele disse que era muito sozinho aqui e que se eu quisesse conversar, tava tudo bem. Mas tu pegou contato com bandido? Na hora eu pensei que ele tinha me salvado, então ele não era uma pessoa tão ruim assim. E talvez para mim ele não fizesse mal, igual ele poderia fazer com as outras pessoas. Fora que ele não foi dentro do banco, nem nada, ele só ficou de longe olhando, sabe? Às vezes precisava de dinheiro e aceitou fazer isso porque não ia maltratar ninguém, ele só teria que fazer um sinal caso alguma coisa ruim acontecesse. Eu fiquei um pouco receosa no começo de dar oi pra ele, né? Então eu acho que eu demorei uns 3 dias pra adicionar e dar oi. E eu lembro que ele me deu oi e começou, aparece lá, né, digitando, mas não veio a próxima mensagem. E passaram-se uns 4, 5 dias e nada dele responder, né? Eu acho que ele ia mandar oi e tudo bem. E aí ele só mandou oi e o tudo bem não chegou. Eu achei que era melhor não mexer mais com aquilo. Isso foi numa rede social, tá? Não foi no WhatsApp, não.
Depois de uma semana, eu recebo uma mensagem da rede social dele assim: Oi, você conhece o meu irmão? E eu falei, conheço, mas aí eu não sabia se o cara que eu tinha conhecido tava perguntando isso, me deu um nó na cabeça. E aí eu falei, não, você não é o cara que fez isso. E aí ele falou, você tá falando do meu irmão. Eu falei, mas essa não é a rede social do meu irmão, do seu irmão? Ele me passou pra gente conversar, porque aconteceu algumas coisas aqui. E aí o cara respondeu assim, o meu irmão acabou de arrastar pra cima. Eu fiquei em choque. E aí eu perguntei, mas como é que foi isso? Posso ajudar em alguma coisa? E ele falou, não, na verdade eu tô entrando nas redes do meu irmão porque eu preciso apagar algumas coisas que tem aqui. E também porque ele tava me ajudando pra vir até o Brasil. Ele tava me ajudando com as passagens, tudo. E com isso que aconteceu, agora a gente tá tentando resolver a situação. E eu também tô tentando buscar se ele já tinha comprado alguma coisa, como é que ia fazer, porque... Enfim, começou a contar toda a história. Esse rapaz se apresentou como Jared. Jared, idade 27 anos, intercambista. Qual é, né, gente? Intercambista da onde? Disse que já tinha vindo ao Brasil, ficado um tempo aqui com o irmão, tinha voltado para Angola e agora estava voltando de novo ao Brasil com a ajuda do irmão para fazer um curso e ficar aqui de vez. E no meio de tudo isso, o irmão desapareceu e demorou alguns dias para avisarem que o irmão não estava mais vivo. Eu comecei a me sentir muito útil com o Jared, porque ele estava muito afetado. Então, toda vez que ele conversava comigo, parecia que ele se sentia melhor, ele estava perdido. Porque ele estava super feliz que vinha ao Brasil, que ia ficar com o irmão, de repente tudo acabou. E ele queria, não tinha como, né? Que pegasse o corpo do irmão para fazer todo um ritual lá em Angola e levar, mas eles não tinham condições financeiras para isso. Então nós fomos conversando sobre isso vários dias e assim a gente foi criando uma intimidade. Depois de 2 meses de conversa, o Jared decidiu que ele tinha que vingar tudo que tinham feito com o irmão, que ele não me contava o que era. E eu tentei acalmar ele, que essa não era a melhor forma de resolver tudo isso. E ele foi entendendo, só que virando a situação de que então ele teria que vir ao Brasil. Ele teria que dar continuidade no que o irmão dele estava fazendo aqui. Só que ele não queria ser uma pessoa má. Ele queria ser um tipo de herói. Herói para aqueles que lá em Angola estavam esperando um resultado positivo da vida do irmão aqui no Brasil. Porque eles não sabiam que o irmão fazia esse tipo de coisa. O irmão passava de que estava trabalhando e tinha um bom dinheiro fixo no mês e que mandava dinheiro para eles. Então ele queria dar continuidade a isso. Só que ele não sabia o que tinha sido feito da passagem, se tinha sido cancelado, porque o irmão não chegou a passar os dados. Ele só falou que tinha comprado e ele começou a buscar isso em várias companhias e não achava. Então, iniciou-se um desespero dele querer vir para o Brasil de qualquer jeito, até pedir a minha ajuda. Eu fiquei tocada com a situação e disse que ia ajudar, mas eu não tinha condições, eu não tinha dinheiro para isso. E eu não sabia nem como comprar uma passagem. Eu entrei no site, tentei fazer as coisas as coordenadas que ele me dava e eu não consegui, porque parece que tinha que ter cartão de crédito e nem isso eu tinha, eu não sabia mexer direito. Eu sei que no furor da coisa eu fiquei tão apavorada, tentei comprar uma passagem para ele, mas não consegui. Passou mais um mês e então ele colocou um amigo brasileiro na jogada. Ele disse que esse cara ia conseguir comprar a passagem para ele, mas que ia precisar da minha ajuda. Quando eu comecei a conversar com esse cara foi enrolando e no fim ele queria parcelar a passagem para que eu pagasse. Eu tive que falar que eu não tinha dinheiro, eu não tinha condições. E a partir daí eu não sei muito bem o que ele fez, porque ele cortou esse assunto de querer comprar a passagem
pro Brasil pra mim, continuamos falando sobre outras coisas e do nada, depois de 2 meses, ele só me mandou a foto. Olha, estou de passagem comprada, estou indo para o Brasil. Mas a audácia do amigo dele era uma coisa assim fora do normal, porque esse cara chegou a exigir que eu até entrasse em um segundo trabalho para assim conseguir pagar a passagem. E aí quando eu contei para ele, ele disse que cortou contato com esse amigo, que ele não pediu em nenhum momento isso e que esse cara devia estar querendo tirar dinheiro de mim para outra coisa, como tentou tirar dinheiro dele também. Apesar de me explicar essa parte, ele não abriu para mim como que ele conseguiu essa passagem para vir ao Brasil. Chegando ao Brasil, ele disse que queria se encontrar comigo e que ele não tinha lugar para ficar. Mas vamos à primeira impressão que eu tive do Jared. Jared insistiu que eu fosse buscar ele no aeroporto. Ele ainda não tinha me contado que iria ficar na minha casa. Quando eu cheguei no aeroporto, ele estava com um moletom muito ralé, gente. Que a blusa do moletom vinha aqui assim, ó, de tão curta que era, que tipo, tava pequena pra ele. E nas pernas também, era acima da canela. Então, era a canela russa, o cotovelo russo. Não tinha mala, era uma mochilinha pequena. E eu olhei e falei, você não quer pôr uma regata? Porque pra mim, Angola é sempre calor. E aqui no Brasil tava um calor. E aí eu fui pegando assim a mala, você não quer pôr uma blusa, né, mais leve? E ele foi abrindo a mala na minha frente, eu fui ficando com uma vergonha, porque o pouco que eu vi, que não tinha muita coisa na mala, né? Eu vi assim, coisa de 2 cuecas, uma rasgada. A meia, ela tava, não é que ela tava suja de barro. A meia... Era o barro. O barro era meia. Tinha apenas uma camiseta e era de jogo. E uns shorts daqueles de floral de surfista. Que não tinha blusa, deu uma disfarçada. E a gente foi saindo do aeroporto e eu falei, né, aonde você vai ficar? E aí ele se ajoelhou na frente de todo mundo e falou, eu vou ficar com você, meu amor. Ele nunca tinha me chamado de amor. E aí eu falei, o quê? Repete. Sabe o repete, que você gostou de escutar aquilo? E aí ele falou, meu amor, de novo. Eu disse que eu não podia aceitar essa situação. Na verdade, eu não fiz isso. Eu pensei, falei que a gente conversaria isso em casa. Mas no caminho, o que eu tava pensando? Eu não ia colocar um homem dentro de casa se não fosse o meu marido. O único homem que eu tive na minha vida foi o meu marido. Então eu teria que conversar com ele sobre isso, porque a minha família, mesmo de eu ser já uma mulher independente, ainda tinha essa coisa de falar sobre mim. Eu não queria que a minha mãe, que ninguém falasse mal de mim. Cheguei em casa, eu fiz assim, fui colocando na mesa tudo de comida que eu tinha. Ele comia como se não tivesse amanhã, assim, faminto. E aí eu tive que explicar pra ele a situação de que um homem pra morar na minha casa só se fosse o meu marido. E aí eu lembro que ele deu uma murchada assim e falou, mas a gente conversou tanto tempo, eu achei que você era pelo menos a minha amiga, de querer me ajudar nesse momento. E aí eu falei que a gente não tinha conversado sobre essa parte. E que eu só aceitaria dele ficar na minha casa se ele casasse comigo. E aí ele falou que ele sentia que a gente tinha criado uma intimidade nessa conversa, mas para se conhecer, para talvez namorar. E que por isso que ele tinha me chamado de meu amor, mas não para casar. E aí eu falei que então ele não poderia ficar na minha casa, mas eu fiquei com muita dó, resolvi ajudar ele, colocar ele num hostel bem paupérrimo que tinha por ali, até ele resolver o que ele iria fazer da vida. Eu não sabia que esse hostel era muito sujo, faltava água, uma confusão.
Ele começou a me mostrar tudo isso online, porque então eu achei que se a gente ficasse perto, né, as coisas poderiam acontecer e eu não queria que acontecesse nada antes de casar. E aí ele, desesperado, disse que queria conversar comigo, então que a gente fosse num café. E nesse café a gente conversou sobre tudo e ele aceitou casar comigo para que ficasse então na minha casa. Uma coisa assim, muito no automático. Ele aceitou então casar comigo, só que tinha algumas coisas para resolver para que ele casasse comigo. A história é o seguinte: ele já tinha vindo uma vez ao Brasil e tinha se apaixonado por uma mulher em Foz do Iguaçu. E com o tempo essa mulher ficou muito agressiva, ele não quis ficar com ela, ele não casou com ela e ele resolveu voltar então para Angola, porque o irmão dele não tinha condições de ficar com ele aqui e ele não conseguia trabalho. Só que essa mulher, ela jurou fazer o inferno na vida dele, porque ela queria que ele ficasse trancado com ela lá na casa dela, que ela cobriria todos os custos e tal. Só que ele se sentiu preso, não quis ficar. Ele meio que saiu fugido da casa dela, porque ela não queria deixar ele sair. Ficou um pouco no irmão e voltou para Angola. Só que essa mulher tinha ficado com alguns documentos e algumas coisas dele que seriam necessárias para que ele casasse comigo. Gente, eu não sabia nada de documentação, eu não sabia que isso não era possível. A pessoa ficar, se a mulher tivesse ficado mesmo com algum documento dele, ele não conseguiria nem viajar para Angola, né? Mas eu só escutava e falava, ok, vamos resolver isso. Então, ele disse que teria que ir até Foz do Iguaçu. Ele disse... Meu Deus. Ele disse que teria que ir até Foz do Iguaçu para pegar esses documentos, que iria enfrentar essa mulher pela primeira vez, coisa que ele não fez antes, e que tudo isso era por mim, para casar comigo. Nesse café, ele me abriu todas as verdades, todas as dores, as tristezas, as dificuldades dele. E foi por isso que eu resolvi abraçar esse homem para sempre na minha vida. E ele resolveu me abraçar também, com tudo que eu tinha compartilhado com ele. Então eu peguei as minhas últimas economias e ajudei que ele fosse para Foz do Iguaçu. Antes disso, ele disse que nós deveríamos fazer uma promessa para que isso realmente acontecesse. Então ele foi nas redes dele, ele tirou uma foto comigo, disse que iria postar nas redes dele e anunciar para todo mundo que eu era a mulher da vida dele. Dessa forma, eu me senti muito mais segura. Só que eu só vi esse post quando ele já tinha ido para Foz do Iguaçu. Eu não me preocupei em firmar antes o que tinha sido feito. Eu vou descrever aqui para vocês como que era esse post. Primeira foto. A nossa foto realmente estava lá. Só que não mostrava o meu rosto. Ele colocou um coração que tampava tudo. Só aparecia, tipo, daqui para baixo, que era só essa parte, assim. Porque não mostrava meu corpo. Então, só mostrava uma parte, assim, da minha blusinha. E ali, tudo que ele escreveu, eu não consegui entender. Mesmo colocando para traduzir no Google Tradutor, eu não consegui entender. Porque eram umas coisas que estavam escritas debaixo da foto. Tinha escrito lá um texto na língua dele, então era uma coisa tipo assim, Acunda Munhanhá, Abugue BBB, que eu escutei na parte de voz para entender, tentar entender, mas eu não entendia nada, nem na tradução e nem na voz. Eu fui questionar ele sobre isso e ele me disse que tinha escrito em uma língua que só aquela região entendia, que era para que só as pessoas da família entendessem que eu era a mulher da vida dele, porque as outras pessoas poderiam colocar olho gordo nessa situação. E que ele tampou meu rosto na foto também para isso, para que ninguém destruísse a nossa união com inveja. Quando ele chegou em Foz do Iguaçu, ele mandou cheguei e aí ficou a mensagem. Ele não me mandou mais nada. E foi dessa forma que eu descobri que ele era cheio de mulher por lá. E essas mulheres me encontraram pelo post que ele tinha feito na rede social dele. Por quê? Ele não tinha me identificado, mas eu, muito possessiva que era, resolvi comentar embaixo da foto
depois que ele chegou lá em Foz do Iguaçu. Então, quando ele aprontava com alguma mulher lá, essa mulher ia na minha rede social e me mandava mensagem. A primeira foi a Marcinha. De acordo com ele, a Marcinha era a mulher que tinha pegado todos os documentos, tinha prendido ele lá e que não queria deixar ele voltar. A Marcinha me apareceu falando que eu devia largar esse cara, que eu era uma chifruda, mandando fotos com ele, falando que assim que ele tinha chegado lá, ela que estava bancando tudo, aluguel, tudo dele. E que ele já tinha feito isso com ela e que ela tinha perdoado e que achava que agora era para sempre. E aí descobriu que ele estava comigo em outro estado e que então ela estava mandando tudo isso pra tipo, queimar ele, né? E aí, ao mesmo tempo que a Marcinha me mandou essa mensagem, ele reapareceu, falando que tinha tido alguns problemas, que a mulher tinha prendido ele de novo, por isso ele não tinha conseguido se comunicar, porque eu tava sem internet, e que ele teve que enfrentar essa mulher, mas que não podia bater nela, porque senão ele era imigrante, né? Já sabe o que ia acontecer. Resolveu passar por tudo isso para depois me contar, e que agora ele estava sem dinheiro para ficar os dias lá para resolver uma questão de um curso, para depois voltar e ficar comigo. E ao mesmo tempo a Marcinha me contando o que realmente tinha acontecido. Mas é óbvio que eu preferia acreditar no Jared. Fiquei mais confiante ainda quando do nada essa Marcinha resolveu mandar mensagem para mim, falando que ele realmente me amava, porque ela não conseguia segurar ele lá de jeito nenhum, então que eu merecia ficar com ele. Essa segunda mensagem a Marcinha mandou depois de uma semana, e ela disse que então resolveu falar isso pra mim, porque ela foi ajudar ele novamente e ele não aceitou. E ela tentou beijar ele e ele não aceitou, então ele não estava mais interessado nela nem pelo dinheiro, que realmente deveria ser um amor verdadeiro que ele tinha por mim. Apesar disso, eu ainda tinha ficado um pouco em dúvida se era real toda essa situação, e eu preferi dar um tempo e não ajudar ele com o hostel. Eu falei que não tinha mais dinheiro e que as minhas últimas economias tinham sido gastas com a passagem para Foz do Iguaçu. Passaram-se mais 2 semanas da gente conversando normal. Ele sumiu por uns 2 dias e apareceu a Patrícia no meu direct, falando que tinha conhecido ele numa festa, sendo que ele não me falou de festa nenhuma, que ele estava organizando coisas de um curso que ele tinha que resolver. Essa festa que ela tinha conhecido ele resolveu ir para casa dela depois. E ela não quis que ele ficasse no mesmo quarto que ela tinha um outro quarto na casa que cedeu para ele, mas que quando ela acordou, ele não estava mais lá e estavam faltando coisas na casa dela. Eu fiquei desesperada com essa informação e parece que assim, quando elas me mandavam uma mensagem, passavam 5 minutos, ele me aparecia mandando mensagem e contando uma história totalmente nada a ver com o que a pessoa tinha me contado, e eu acreditava nele. 2 mulheres tentaram me alertar e eu preferi acreditar nele. Tá, mas não era o mesmo da história do João Paulo lá, do John Paul? Eu com o louco na festa que foi pra casa dela, dormiu com ela e roubou todas as coisas dela, não era mesmo? Eu vou deixar no comentário fixado, o título da história é Casei com um angolano que leiloou meu... Aqui na descrição para vocês entenderem a assimilação. Depois me conta aí, quem já assistiu, me conta se tem a ver. Quem não assistiu não sabe nem do que a gente tá falando. Por isso, seja um seguidor fiel e assista todos os vídeos do canal. Voltando para a história aqui, essa mulher viu o post que ele tinha feito, entendeu que eu era uma esposa dele e começou a cobrar as coisas que ele tinha retirado da casa dela, com a informação que ela achou que eu tinha feito a carta convite para ele vir até o Brasil. E se eu tivesse feito, eu ia ter que arcar com os custos, porque eu era a pessoa responsável por ele no país. Eu falei para ela que não, que eu não tinha feito carta convite nenhuma, que não era a primeira vez que ele tinha vindo ao Brasil. E aí ela não podia colocar essa responsabilidade toda para cima de mim. Quando eu conversei com ele, ele disse que isso era um tipo de um trote, porque aí ela ia pedir uma quantia em dinheiro para eu transferir, para ele não ser denunciado e para ela
E para eu não ser denunciada, e que era um golpe, que não tinha nada disso, que ele não tinha feito nada disso e que era como se fosse esses que fica te ligando do banco para pedir dinheiro e tal. Só que eu nunca tinha escutado nenhum golpe parecido, ainda mais ela sabendo, assimilando que eu era a esposa dele, essas coisas todas. Mas na época eu acreditei. Resumindo o balango todo, ele me enrolou. Ficou o tempo que ele queria fazendo eu sei lá o que em Foz do Iguaçu, mas ele voltou com um dinheirinho. Então, eu não sei muito bem o que ele fez por lá. Eu perdoei os chifres incertos, né? Porque nenhuma prova foi colocada na minha frente. A foto que a mulher mandou, ele só tava sorrindo do lado dela. Não quer dizer que eles fizeram alguma coisa, porque aqui a gente só trabalha com coisas concretas, né? E como toda essa confusão foi online, eu não tava lá ao vivo para saber, eu confiei no amor da minha vida. Chegamos e já fomos para casar, porque primeiro ele tava com um dinheirinho, coisa que eu achei que ia ficar só nas minhas costas, né? E aí ele fez questão, olha amor, o que eu consegui, né? Não sei, concurso, estágio, sei lá o que, foi um mês só, gente. Eu achei que era muito dinheiro para um mês, mas não questionei. Casamos só no papel e fomos para a lua de mel. E aí é que a coisa começou a ficar pesada pro meu lado. Primeiro que eu não tinha noção de que ele era estrangeiro. Do corpo. Não tô falando do corpo, tô falando do instrumento. Mas não era um estrangeiro normal, era anormal. Talvez estejamos falando de Kid Bengala. Não sei porque não mostrei pra Leca, ela não pode escrever. E às vezes o que é uma grande para uma não é grande para outra, então não tem como saber. Estamos aqui com o detalhe da depoente. Quando eu olhei, eu estava acostumada com o do meu marido, né? Que era uma coisa, ex-marido que já tinha ido para o céu, que era uma coisa normal. Nunca tinha visto outro. Então a gente vai chamar aqui de taco de golfe. Taco de golfe é feio, mas de beisebol é mais interessante. Taco de beisebol. Taco de golfe só tem a cabeça grande. Então teve toda uma ansiedade minha, né? Quando eu olhei, será que eu vou dar conta, como, né? E eu fiquei super feliz que eu vi que tinha ido metade do taco de beisebol. Só! Eu tava, tipo, quase estourando champanhe, comemorando, entendeu? Que tava bom lá com a metade do taco de beisebol. Só que ele não expressou nada. E ele agia como se aquilo ali que ele tinha fosse normal. Eu tô falando pra vocês que não era. E eu lá, né, toda feliz, achando que, ai, nossa, que ótimo e tal. E ele não expressava nada no rosto. Era como se ele não tivesse sentindo nada. Sei lá, de repente ele tivesse que colocar tudo pra sentir alguma coisa. Eu fiquei meia magoada, porque eu já tinha um complexo todo com o meu corpo, né? E ele não expressava nada. Toda vez que ele vinha fazer alguma coisa comigo, ele não expressava nada. Uma semana depois, quando a gente foi fazer, ele virou e falou, no meio do ato, que ele tinha se arrependido de ter casado comigo. Foi horrível. E eu fiquei muito triste, comecei a chorar e nós ficamos acho que uns 2 dias sem conversar. E depois no café, ele resolveu me pedir desculpas. E como desculpas, ele disse que pela primeira vez na vida ia comprar um presente pra mim. Coisa que eu nunca tinha recebido em toda a minha vida. Então eu animei muito. E quando ele chegou, ele ficou acho que o dia inteiro fora com essa de, tô comprando presente. Espero que você goste. Que não sei o que. Quando ele chegou, gente, ele tinha comprado presente com meu dinheiro. E era um saco de batata. E podre. Nem escolhi a batata, ele sabia. Ele disse que esse era o meu presente. Mas como ele pensou em me dar um presente, coisa que ninguém nunca nem tinha pensado antes, eu resolvi me esforçar mais na hora do vamos ver, para ver se eu conseguia satisfazer ele.
Nesse me esforçar mais, eu fui com uma coisa assim de me movimentar mais para ele, né? De roçar mais nele. Nesse roça-roça, o taco de beisebol começou a roçar, porque era grande, né? Como vocês sabem, começou a roçar em outras partes do meu corpo. E aí a gente descobriu, eu não sei como é que eu descrevo essa parte, meu Deus. A gente descobriu que roçando na minha barriga, que comigo segurando a minha, meu Deus, segurando a minha barriga, eu percebi que ele roçar o taco de beisebol ali dava uma expressão diferente no rosto dele e ele começou a gostar quando isso foi para o umbigo. E aí começou a pegada violenta. O meu umbigo, ele era um pouco maior do que o normal, né? Até pela estrutura do meu corpo. Gente, é horrível falar isso, meu Deus. Até pela estrutura do meu corpo. E ele começou, ao invés de procurar, né, onde era realmente que tinha que se colocar o taco de beisebol, ele começou a se satisfazer ali no umbigo. Só que isso começou a ficar tão forte, ele começou a fazer com tanta potência que começou a ficar assado. Chegou a fazer até pequenas fissuras. E eu não tinha mais condições de fazer nada por ali. Mas eu também não queria deixar de satisfazer ele. E eu lembro que quando eu mostrei pra ele como tava, não tinha condições, né? Praticamente rasgou o meu umbigo. Ele começou a olhar em mim como se ele conseguisse encontrar outros buracos que ele pudesse fazer isso. E aí vocês vão achar que lá atrás talvez fosse. Não, porque ele dizia que era... que além de ele não conseguir colocar o taco de beisebol inteiro, ele também não encontrava. Sim, ele usou essa palavra. Que eu tinha tanta pele que ele não encontrava. Então, depois disso, ele começou a ter relações comigo pela orelha. Teve um momento que ele nem pensou que eu tava com um brinco. Então rasgou a minha orelha, né, por causa do brinco, eu digo. E era assim que ele se satisfazia. E depois, da direita, foi pra esquerda. Eu sei que eu acabava sem força nenhuma quando isso acontecia. E ele começou, então, a perceber que eu tava ficando fraca, cansada. E aí que eu comia mais ainda. E ele começou a pegar meu dinheiro. Depois de pegar o meu dinheiro, ele começou a pegar os meus cartões. Depois do ato, né? Que eu simplesmente só ia acordar no outro dia. Depois de pegar os meus cartões, ele fez eu fazer empréstimos. Ele me fazia assinar. Eu comecei a passar tão mal nessas situações, e a comer muito, e a não ter força, e ele a fazer o que queria comigo. E eu acho que por questão de sobrepeso, pressão, colesterol, eu acabei parando no hospital, né? Pelo menos o favor de me levar até o hospital, ele fez. Eu tive que ficar alguns dias lá para fazer exame, para ver qual que era a questão, né? E era tudo isso que eu falei para vocês. Eu tinha que começar a me cuidar. Nesse tempo que eu fiquei no hospital, ele não foi me visitar. E eu voltei para casa com a ajuda de uma amiga. Eu lembro que eu voltei e parecia que ele não estava preparado para me receber, não sabia nem que eu ia voltar naquele dia, não estava muito nem aí. Era como se ele tivesse dominado toda a minha casa em poucos dias. E ele estava com um olhar um pouco estranho. Eu lembro que ele me levou até o quarto e disse que cuidaria de mim. E nesse momento que ele me deixou no quarto, que eu tive vontade de ir até o banheiro, eu fui tentar sair e eu vi que a porta estava trancada. Eu comecei a chamar por ele, ele abriu, veio falar comigo, eu perguntei por que ele tinha trancado a porta. E ele falou que era uma questão de segurança e eu falei que não tinha segurança nenhuma, que ele tinha que deixar a porta aberta. E aí ele soltou que eu nem conseguia me movimentar direito sozinha, o que importava se a porta tivesse aberta ou não. Depois daí, eu entendi que ele começou a levar uma mulher em casa e ele deixava ela no quarto do lado. Essa mulher sabia que eu existia, sabia que eu tava lá,
E mesmo assim aceitava a ter relações e a viver com ele enquanto eu não levantava, enquanto eu dormia, na minha própria casa. Depois, conversando com ela me mostrou os prints de que ele dizia que ele também tinha direito naquela casa e que o objetivo era me tirar de lá. E de acordo com uma vizinha, essa mulher só desistiu dessa situação porque ela entendeu, ela foi buscar, estudar e saber que era impossível dele conseguir ficar com a minha casa. O que me salvou foi que nesse tempo inteiro eu fiquei online, porque não tinha muito o que eu fazer. Eu realmente estava numa condição que era difícil para mim sair da cama. E eu comecei a conversar com as mulheres lá de Foz do Iguaçu. E essas mulheres começaram a me mandar provas de tudo que ele fazia por lá. E a coisa era pesada. Era mais pesada do que o irmão dele, se é que era irmão, aprontava quando eu conheci ele. Então eu tinha essa carta na manga de jogar tudo isso na cara dele e falar: ou você sai, ou eu te denuncio. Só que mesmo assim eu tinha medo, porque ele era um homem grande, ele era um homem que poderia fazer alguma coisa mais séria comigo. Então eu comecei a orquestrar isso com as pessoas que eu conhecia, para que ele ficasse sabendo que eu tinha essas coisas para denunciar ele, mas que ele já estivesse distante de mim, porque na cama, do jeito que ele falava com essa mulher sobre ficar com a casa, eu acho que ele poderia, sei lá, dar um sumiço em mim, de repente, se ele quisesse. Então eu fiquei com muito medo e eu tive que esperar pacientemente ele começar a querer, primeiro, essa mulher parar de ir na minha casa, depois dele sair à noite para encontrar outras mulheres. E aí, numa dessas dele sair à noite, foi que eu troquei tudo, né? Eu troquei fechadura, eu troquei tudo que eu podia. E aí, esperando ele voltar pra já atacar tudo isso na cara dele, mas assim, do portão para fora da minha casa, onde teriam pessoas se movimentando, onde todo mundo estava sabendo, onde até um amigo estaria perto para chamar a polícia. E foi o que eu fiz. Foi muito difícil fazer tudo isso. Eu fiquei com medo que mesmo assim ele viesse para cima de mim, mas pela primeira vez ele se mostrou um homem muito fraco, porque ele nem me confrontou. Ele simplesmente começou a ver tudo aquilo que eu tinha para falar para ele e ele já foi silenciando, falando que não tinha nada a ver, que eu era louca e que ele não me queria mais na vida dele. Ele não quis confrontar sobre casa, sobre nada. Ele simplesmente virou as costas e foi embora. E a partir daí foi que eu comecei a cuidar da minha vida por mim. Eu comecei a correr atrás de ver para fazer uma bariátrica, para me exercitar, de cuidar dessa parte da minha compulsão. Hoje eu sou uma mulher que perdi mais de 10 quilos, que vivo sozinha. A mensagem que eu queria deixar para vocês aqui do canal é que todos os nossos medos, todas as nossas tristezas e dores, tá tudo dentro da gente. Mas também a nossa esperança, a nossa alegria, os nossos sonhos também estão. E que pode ser difícil no começo, mas a gente consegue acessar as duas partes. Então que a gente possa focar mais em acessar as coisas boas da vida. A gente costuma ter a ilusão de que nós não estamos sozinhos na nossa vida. E nós estamos, né? Nós nascemos sozinhos. E vamos assim até o fim. E não só nessa história, mas como em todas as outras histórias do canal, a pessoa ela só consegue se reerguer quando ela entende que é ela por ela. Que é uma coisa que já devia ser claro pra gente desde o primeiro momento, né? Então que a gente possa entender que apesar de qualquer situação, de qualquer coisa que nos rodeie e de ter um parceiro ou não, as suas ações elas vão servir somente para você. E é você que tem que escolher se você quer o bem ou o mal. Então, a gente às vezes se ilude com essa coisa de ele tá me ajudando, ou eu vou ter um grande amor, e aí agora eu vou ser feliz, e agora eu vou conseguir emagrecer, e agora eu vou conseguir, sei lá, fazer o que quer que seja. E não é, você só vai conseguir aquilo que você quer quando você se propor a fazer.
Então deixem as histórias... Nossa, essa história tem muitas camadas, né? A questão da mulher que... Eu achei bem pesada. Mulher que tava lá sabendo de tudo, porque também queria a casa, enfim. Tem várias camadas, mas eu sempre deixo pra vocês refletirem por mim nos comentários. E até a próxima história do canal.